Bem-vindo ao nosso devocional. O tema desta semana é os discípulos de Jesus. A passagem de hoje é Mateus 16, de 13 a 23. Pedro, o discípulo dos altos e baixos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Esta semana vamos falar sobre a pessoa e as características de 6 dos 12 apóstolos de Jesus. Isso vai ser de grande auxílio para nós, pois poderemos nos ver neles e aprender valiosas lições apenas observando como eles foram moldados por Jesus enquanto caminhavam com o Mestre. Dentre os 12, Pedro certamente pode ser considerado um dos personagens mais interessantes. Nenhum nome aparece com tanta frequência nos evangelhos. De personalidade forte, entusiasmado, precipitado, inquieto, falante, ele era uma pessoa que se destacava dos demais, tanto para o bem quanto para o mal. O texto de Mateus capítulo 16 que acabamos de ler é um bom exemplo de sua personalidade. Primeiramente, ele brilha quando declara, antes de todos e com tremenda ousadia, que Jesus é o próprio Filho do Deus vivo. Jesus o elogia e promete lhe dar as chaves do reino dos céus, autorizando-o a ligar e desligar todas as coisas entre a terra e o céu. Que honra! Mas logo a seguir, quando Jesus começa a ensinar que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas e ser morto, Pedro o repreendeu, dizendo: Nunca, Senhor, isso de forma alguma te acontecerá. E tão prontamente quanto o havia elogiado,
Jesus agora o repreende na presença de todos com estas fortes palavras: Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. Que vergonha! Podemos ver que Pedro está cheio de qualidades e fraquezas, mas não somos exatamente iguais a ele? Cheios de altos e baixos? Algumas vezes dando um bom testemunho e honrando nosso Senhor, mas em outras ocasiões o envergonhando com nossas atitudes e pecados? Seu nome de batismo era Simão, mas Jesus lhe dá um novo nome, Pedro, que quer dizer pequena pedra. Nos evangelhos, por 4 vezes temos a lista dos 12 apóstolos de Jesus, e o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Isso é muito significativo. Em Apocalipse, capítulo 21, temos a descrição da Nova Jerusalém. Suas muralhas estão apoiadas sobre 12 fundamentos e sobre cada um desses fundamentos está o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O primeiro fundamento é jaspe, que se refere ao diamante. Portanto, Pedro é aquela pedra comum, bruta, sem valor, que Deus transforma na pedra preciosa mais resistente e valiosa da natureza, o diamante. Qual foi o segredo de Pedro? A resposta é: Pedro não tinha vergonha de ser quem ele realmente era. Esse foi talvez seu pior problema, mas nas mãos de Jesus se tornou também sua maior virtude, pois assim o Mestre pôde moldá-lo da maneira que desejava. E quanto a você, tem sido sincero na presença de Deus? Ou tem se escondido para que seus defeitos não sejam expostos? Jesus precisa possuir todo o nosso coração para que Ele possa moldá-lo conforme a sua vontade. E se você for realmente autêntico e confiar plenamente no oleiro divino, Ele poderá fazer com você o que fez na vida de Pedro. Portanto, não se esconda. Não seja omisso com receio de errar, pois isso não ajuda. Seja sincero como Pedro. Dê um passo à frente e se exponha. Esteja vulnerável na presença de Deus. Se disponha e sirva ao Mestre com todo o seu coração, e você verá o que Deus poderá fazer em sua vida. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Pedro é o maior exemplo do que Deus pode fazer na vida de um homem que se coloca em suas mãos. Ao começar esse tempo de oração, peça a Deus para transformar sua vida de forma que a glória dele possa ser vista em você. Clame diante de Deus por um coração sincero e verdadeiro, livre de toda hipocrisia e falsidade. Às vezes ficamos decepcionados conosco, pois erramos tantas vezes e de forma tão profunda. Peça a Deus que te dê a firme resolução de não desanimar sob nenhuma circunstância, pois Ele é capaz de fazer em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos. Você conhece algum cristão que tem baixa autoestima? Que não se perdoa por algum pecado do passado? Entre em contato e mostre a ele que não importa o que ele tenha feito, sempre há uma nova chance diante de Deus. Mostre que há esperança, pois o apóstolo Pedro chegou até a negar Jesus, mas ainda assim ele foi restaurado e usado com poder para a glória de Deus.
Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Amado Senhor Jesus, obrigada pela vida de Pedro, que é uma grande inspiração para nós. Dá-me um coração aberto para ouvir de Ti tanto elogios e encorajamento, quanto repreensões e correções. Quero ser moldada por Ti e útil para o Teu reino. Faz conosco como fizeste com Teu servo Pedro. Amém.